Eu quero falar nessa noite algo que Deus tem trabalhado no meu coração essa semana. E eu quero perguntar para você, que é o tema dessa mensagem: o que nos falta? O que está faltando para você? Pergunte para o seu irmão, seu vizinho aí: o que está faltando para você? Você que está em casa, pergunte para quem está no salão: o que está faltando para você? O que te falta hoje? Esse texto que nós vamos falar agora, que nós vamos ler hoje, ele é um dos textos mais importantes para nós do Novo Testamento, porque foi a partir desse momento, a partir desse episódio, que o Espírito Santo de Deus veio até nós, que somos conhecidos como os gentios, certo? Várias manifestações do Espírito Santo vieram no Novo Testamento. O Espírito Santo veio sobre os discípulos, no cenáculo, lá em Atos 2. O Espírito Santo veio sobre os samaritanos. O Espírito Santo veio sobre os discípulos de João, lá em Atos 8. O Espírito Santo, ele veio sobre os discípulos do apóstolo João. E o Espírito Santo, em Atos 10, ele vem sobre os gentios. E é nesse momento que nós somos atingidos, quando ele vem sobre os gentios. Amém? Então existem revelações de Deus nessa palavra, nessa noite para nós. Eu quero ler com você Atos, capítulo de número 10, a partir do verso 1. E você que vai estar com a sua Bíblia aberta, já deixa a sua Bíblia aberta em Atos 10, que nós vamos ler vários textos de Atos 10 nessa noite. E o texto inicia da seguinte forma: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mãe de alguns homens a Jope, para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Versículos 44 e 45. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Amém? Então esse é o episódio aonde Deus fala com Cornélio. E esse camarada, esse homem, esse Cornélio, esse centurião, que era responsável por um grupo de 100 soldados, o texto fala que ele era um homem muito respeitado. Seus próprios soldados dizem que ele era um homem muito respeitado na sua localidade, na sua cidade. Mas esse texto ele traz algumas informações sobre esse homem que causa inveja em qualquer crente. Pois o texto diz, e quiserem deixar lá o texto de Atos 10, o texto diz que ele era um homem piedoso. Certo? O texto diz que ele era um homem temente a Deus, ok? A Bíblia diz que ele era um homem que ele dava esmolas, ok? A Bíblia diz que ele era um homem que orava continuamente. Gente, só aqui ele dá um banho em nós. Só aqui ele é muito mais crente que a gente. Mas para completar tudo, o texto diz que ele teve uma visão de Deus. É para acabar com a gente.
Homem piedoso, temente a Deus, dava esmolas, orava continuamente e, além de tudo, recebe uma visão de Deus. Ele seria, nós olhando para Cornélio, nós poderíamos dizer que ele é um crente tanto. Nós talvez poderíamos até dizer que ele era mais crente que nós, muitas vezes. Porque o texto diz que ele era um homem piedoso. E sabe que eu sou muito curioso com algumas palavras, né? E eu fui no dicionário bíblico estudar o significado dessa palavra piedosa. Piedade. E nós sabemos que piedade é alguém devoto, alguém misericordioso, né? Alguém que tem misericórdia por alguém. Mas tem um significado da palavra piedade que me chamou muita atenção. Diz que piedade é quem sente um amor respeitoso e pratica atos inspirados neste sentimento. Piedade é quando eu tenho um amor respeitoso por uma outra pessoa e eu pratico esse amor e esse respeito na vida de outra pessoa. Em virtude das eleições, essa palavra piedade tem sido rara no nosso meio, porque o que nós mais temos visto é pessoas se atacando, irmãos se degladiando, sem amor e sem respeito, e também sem piedade. A partir de amanhã, nós vamos iniciar um momento de restauração de amizades, tanto dentro da igreja como no meio das famílias. Mas nós temos dificuldade de amar quem pensa diferente, de respeitar quem tem uma outra opinião diferente. Isso é falta de piedade. Então só aqui Cornélio dá um banho na gente. Eu preciso aprender a tratar as pessoas com amor e respeito, mesmo que elas divirjam de mim, mesmo que elas pensem diferente, mesmo que os pensamentos delas sejam pensamentos que vão levar elas para a lona, elas para o pior, mas eu preciso respeitá-las. O amor e o respeito e a prática de amar e respeitar, isso é piedade. Sabe que eu tenho uma pessoa da minha família, e é a única pessoa da minha família que defende um ex-presidente da República, não o atual. E ele defende, e ele diz que ele é daquele partido, e ponto. E eu tenho o grupo da minha família. E o que nós fizemos? Nós dissemos no grupo da nossa família, embora 99,9% sejam todos do mesmo presidente, votem para o mesmo partido, mas nós decidimos que em respeito a que eu sei que pensa errado, eu sei que pensa diferente, eu sei que não pensa como eu sei que não tem os mesmos princípios que eu tenho, eu sei que torce para alguém que não tem os mesmos princípios da palavra, mas por causa dele, nós nunca postamos nada sobre política no grupo da família, por respeito a por piedade. Mas o contexto não é esse, a palavra não é essa dessa noite, mas eu só queria dizer que a partir de amanhã nós podemos começar a renovar as nossas amizades novamente, podemos começar a pedir perdão, podemos começar a nos arrepender por aquilo que falamos, que dissemos, que postamos, podemos começar a abraçar os irmãos todos novamente, podemos chegar no trabalho e conviver com aqueles que votaram num candidato diferente do seu, porque você continua nesse mundo. Jesus ainda não vem buscar a igreja ainda continua, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja.
Ok? O que você entende quando a gente diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja? Uma porta fechada não vai prevalecer, a igreja vai arrombar essa porta, vai passar por ela. Não tem porta que Deus não possa arrebentar. A igreja prevalece, o Senhor prevalece, Jesus prevalece nas nossas vidas. Amém? Independente de governo. Você tem que crer nisso. E talvez quando a gente olha para Cornélio, a gente até se envergonha um pouco de ver o exemplo desse homem, porque ele parece um homem perfeito. O que mais, pastor, eu podia acrescentar na vida de Cornélio? O que mais poderia estar faltando na vida de Cornélio? E nós vamos ver isso nessa noite. E eu quero dividir essa mensagem em alguns pontos. Que talvez nós olhamos com alguns olhos, a gente vê um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que dá esmolas, um homem que ora continuamente, um homem que recebe uma visão de Deus. Esse homem está com Deus, esse homem tem tudo de Deus. Escute, Cornélio ainda não tinha o Espírito Santo na sua vida, que é o selo, que é a garantia, como o escritor aos Efésios diz, a garantia da salvação, o Espírito Santo. Cornélio ainda não tinha sobre ele isso. Todos os atos dele, por mais bons que fossem, por um maior exemplo de crente que ele é, ainda faltava alguma coisa na vida dele. E eu pergunto para você, o que está faltando na sua vida hoje? Então eu quero dividir esse texto, eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos. O primeiro delas é: precisamos estar prontos para ouvir tudo o que Deus nos falar. Grave isso. Precisamos estar prontos para ouvir tudo o que Deus nos falar. Amém? Vamos repetir para a gente gravar? Diga assim comigo: precisamos estar prontos para ouvir tudo o que Deus nos falar. Os homens foram enviados por Cornélio até Jope, para se encontrar com Pedro, que estava na casa de Simão, um curtidor de couros. E eles se encontram com Pedro, e quando eles chegam até Pedro, esses homens falam com ele, está no versículo 22, os homens responderam a Pedro: viemos da parte do centurião Cornélio. Atos 10, todos os versículos são de Atos 10. Versículo 22. Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é o homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Você está pronto para ouvir o que Deus tem para dizer a você? Cornélio mandou chamar Pedro. Por quê? Porque ele sabia, Deus falou: olha, eu vou falar através de Pedro, traga Pedro. E os soldados, quando chegam lá, esses homens quando chegam lá, eles dizem: olha, Cornélio está te esperando, para que você vá lá e fale a ele aquilo que Deus quer que você fale para ele. Ele estava aí esperando o homem de Deus, porque o homem de Deus tinha uma missão, de falar algo com ele. Cornélio era um grande crente, podemos dizer, se fosse nos dias de hoje. Mas ele queria ouvir o que Deus tinha a dizer para ele. Talvez isso nos diferencie um pouco de Cornélio, porque às vezes nós já sabemos tudo a respeito de Deus. Às vezes nós não precisamos mais ouvir Deus. Às vezes eu não preciso mais, eu não quero mais saber o que Deus fala. O que importa é o que eu penso. Então será que nós queremos ouvir tudo o que Deus deseja falar com a gente? Será que eu quero ouvir? Será que realmente eu quero ouvir tudo que Deus tem para me falar? Ou eu quero ouvir somente aquilo que me convém? Ou eu quero ouvir somente aquilo que é importante para mim? Ou eu quero ouvir somente aquilo que me apraz? Eu quero ouvir tudo que Deus quer falar para mim? Ou eu quero ouvir somente a parte das bênçãos, a parte das provisões, a parte do receber? O que eu quero ouvir de Deus?
E a pergunta talvez mais importante que eu vou fazer para você nessa noite: o que você tem feito com tudo aquilo que Deus já tem falado para você? Porque Deus fala, Deus tem falado, Deus está falando. Nós viemos de alguns meses de Deus falando com a gente profundamente. O que você tem feito com aquilo que Deus tem falado para você? Aonde você tem colocado as palavras de Deus? O que você tem feito com essas palavras de Deus? Você tem escutado com seus ouvidos e simplesmente abandonado elas? Deus tem falado para você consertar algumas coisas, mudar algumas atitudes, fazer alguma coisa. Você escuta aquilo na hora da pregação, você escuta aquilo na hora do culto, mas quando você sai daqui, você age totalmente diferente. O que você tem feito com as palavras que Deus tem dado a você? Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. É muito interessante o que o apóstolo Tiago fala. Ele diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Olha o que ele diz: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam pacientes, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Sejam humildes. Escute a palavra com humildade. É muito comum, é muito normal a gente pregar uma palavra, a gente falar alguma coisa, alguém dizer: não, eu já sabia disso. Você já sabia porque não colocou em prática antes. Mas ele diz com humildade. Sejam humildes. E escutem com humildade e não com orgulho as palavras de Deus. Escute com humildade aquilo que Ele está falando para você, aquilo que Ele está ensinando para você. Ele está dizendo: seja humilde para receber essa palavra que vai te transformar. Não é uma palavra de conveniência, não é uma palavra que vai afogar o teu ego, não. É uma palavra que vai te transformar. É uma palavra que vai modificar a sua vida. E ele diz então: seja humilde. Seja praticante dessa palavra. E não apenas ouvinte. Porque quando eu sou só ouvinte e eu não sou praticante, o próprio texto diz que eu estou enganando a mim mesmo. Amém? Pergunte para quem está no seu lado: você é ouvinte ou você é praticante da palavra de Deus? O que você é? Ouvinte ou praticante? Obrigado, Rafa. O que você é? Pastor, eu sou um ótimo ouvinte. Ninguém ouve a palavra melhor do que eu. Mas você pratica? Você pratica aquilo que você ouve? 2 Timóteo capítulo 3, diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É essa palavra que nos prepara. Não é o meu conhecimento na faculdade, não é os meus conhecimentos técnicos, não é a quantidade de livros que eu leio, não é a quantidade de pessoas que eu tenho, que eu sou amiga, não é a quantidade de likes que eu obtenho, mas a forma para que eu seja apto, preparado para a palavra, para toda boa obra, é através da palavra de Deus. É ela. Então o que você tem feito com aquilo que Deus tem falado com você? O que você tem feito com as palavras que os profetas têm falado aqui? 2 Crônicas 20:20, ele diz: ouçam os seus profetas e prosperarão. Você já viu que tem gente que não prospera nunca? Você já viu que tem pessoas que não conseguem prosperar de maneira alguma?
Elas estão sempre patinando, elas estão sempre no mesmo lugar, elas não saem daquele barro que ela está, naquela poça que ela está. Ela não prospera porque ela tem dificuldade de ouvir a palavra dos profetas. O profeta diz, vai por aqui. Ele diz, eu entendo que não é por aqui, eu entendo que é por aqui. E passa anos, e ele está lá patinando. Deus tem falado, Deus tem usado os seus profetas, Deus tem usado a palavra, Deus tem usado a Bíblia, Deus tem usado a pregação. Cada domingo Deus está falando com a gente, Ele está usando os seus profetas, e você está perdendo tempo de prosperar. Por quê? Porque você não ouve aquilo que Deus está falando com a igreja. Das cartas ao Apocalipse, João, ele sempre finalizava a carta dizendo, escute o que o Espírito está dizendo às igrejas. Irmãos, escutem o que o Espírito está falando à igreja nos dias de hoje. Para de correr atrás de revelação. Cornélio teve visão de Deus, mas não adiantava nada, ele não tinha o Espírito Santo. Não adianta a gente ser bom em várias áreas e não ter o Espírito Santo. Não adianta a gente ser crente do melhor tipo. Eu sou o melhor ofertante da igreja, o melhor dizimista da igreja. Eu sou aquele cara que está aqui todo culto, estou aqui, pastor, eu nunca falto. Mas eu não tenho o quê? Eu não tenho a essência, eu não consigo ouvir o que Deus fala. Eu não consigo praticar o que Deus diz. Eu não tenho uma experiência viva com o Espírito Santo de Deus ainda. Então existe algo errado. Você tem escutado aquilo que Deus tem falado? Você tem colocado em prática aquilo que Deus tem dito? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite. O que você tem feito com aquilo que Deus já falou para você? Pensa aí durante 10 segundos. As coisas que Deus já falou com você. O que você tem feito com isso? Lembra aquele dia? Deus falou tremendamente contigo, mas tu continua do mesmo jeito. Tu não mudou nada. Tu não tomou atitude nenhuma. Tu não tomou nenhuma decisão. Ouça o que o Espírito está falando à igreja. Segundo ponto, para você que está anotando. Precisamos estar prontos para receber tudo o que ainda nos falta. Precisamos estar prontos para receber tudo o que ainda está faltando na nossa vida. Você está pronto para receber aquilo que está faltando? Porque muitas vezes nós achamos que nós já temos tudo. Nós já aprendemos tudo. Nós já sabemos tudo. O pastor ele começa a ler um versículo para pregar, e a pessoa diz, se eu já preguei, se já conheço, até já sei aonde vai dar. Às vezes nós somos assim, nós já sabemos tudo. Quando alguém vai compartilhar alguma coisa, quando alguém vai ensinar alguma coisa, nós somos arrogantes ao ponto de dizer, eu já sabia. Quando alguém vai ensinar alguma coisa de Deus para nós, a gente muitas vezes vai lá e diz, eu já sabia disso. Se você já sabia, então, por que você não colocou em prática? Queridos, nós ainda não estamos prontos. Nós ainda não estamos prontos. Porque o dia que nós estiver pronto, o dia que não tiver mais nada para trabalhar na nossa vida, das duas uma, ou Jesus vai buscar a igreja, ou Jesus vai buscar você. Porque aqui nessa terra nós somos trabalhados o tempo inteiro, o tempo todo. Então a gente precisa estar pronto para receber aquilo que ainda nos falta. E eu pergunto para você, o que está faltando em você? O que ainda te falta?
Pedro, ele desce, ele vai receber aqueles homens. Pergunta, vem cá, o que vocês querem comigo? E aqueles homens dizem, olha, Cornélio mandou chamar você, porque ele quer ouvir aquilo que Deus tem para falar através da tua vida para ele. Deus, ele quer falar. Vamos até a casa de Cornélio, vamos até lá, porque um anjo apareceu para ele, o anjo falou. Um anjo não pregou, irmãos, anjo não prega, ok? Ai, pastor, um anjo disse para mim que eu tenho que fazer. Não, anjo não prega, anjo dá recado de Deus. O anjo chegou para Maria e disse, olha, tu vai ter um filho, vai ser Jesus. O anjo chegou para Pedro, deu uma visão para Pedro. O anjo chegou para Cornélio, falou com Cornélio. Anjo não prega, anjo entrega recado de Deus. Se um anjo aparecer aqui, pastor, e pregar para mim, você vai morrer, meu filho, esperando o anjo. E não vai aparecer. Esse homem piedoso, temente a Deus, que dava esmolas, que orava continuamente e que teve uma visão. Mas o que ainda falta na vida desse homem chamado Cornélio? Um currículo admirável, completo para nós. Eu gosto dos livros, né? A gente pega um livro, a gente vai lá atrás, fulano de tal, PhD tal, mestre não sei o que, MBA, o Word não sei o que mais, isso e aquilo. Gente, aquela capa assim, que eu digo assim, que miserável que eu sou, perto de um camarada desse. E você lê o livro, você diz, cara, esse livro vai mudar a minha vida, esse livro, cara, olha esse cara com esse monte de MBA, esse monte de faculdade, professor disso, daquilo, você lê o livro, é a mesma coisa que você lê um gibi da Turma da Mônica. Quem já leu o gibi da Turma da Mônica aí? Vocês são velho que dói, né? Zé Carioca, Chico Bento. Ah, vocês são velho mesmo. Vocês são velho mesmo. A gente lê aquele livro, não faz nada, não gera nada, não transforma em nada, porque não passou, aquele livro, ele não é nada mais, nada menos do que puro conhecimento humano. Falta o quê? Falta algo de Deus. Agora, quando você pega um livro, e aquele livro tem uma essência de Deus, quando você pega um livro, aquele livro é vindo diretamente do Espírito Santo, nas primeiras páginas, algo já começa a mudar na sua vida. Irmãos, eu tenho livros que eu leio, que Deus do início, Ele começa a me arrebentar. Ele começa a mudar. Ele começa a mexer comigo. Cornélio era gentil, ele ainda não possuía o Espírito Santo. Os judeus, eles tinham um entendimento, irmãos. O entendimento dos judeus era que o Espírito Santo era algo exclusivo para eles. Lá no cenáculo desceu sobre eles. Depois sobre os samaritanos, mas os samaritanos na verdade são judeus também, são aqueles judeus, sabe, que faziam as coisas erradas, que não se comportavam muito bem, que não cumpriam muito bem a lei, também eram judeus, embora fossem samaritanos, mas eles vinham também dos judeus. Então pode vir sobre eles também. Os discípulos de João, não tem problema, são discípulos de João, são judeus, descia sobre todos eles. Então eles tinham entendimento que o Espírito Santo era algo destinado aos judeus. Aos gentios não. Era somente para o povo deles. Era algo exclusivo deles. Mexi aqui em tudo. Jesus me ajuda. Aleluias. Estava faltando sobre a vida de Cornélio o Espírito Santo. Será que está faltando alguma coisa na nossa vida cristã hoje? Você é crente? Quem é crente aí? Quem é cristão? Está faltando alguma coisa na sua vida hoje? Será que o seu
cristianismo, ele está sendo vivido de uma forma intensa? Será que o cristianismo que você está exalando é um cristianismo autêntico, é um cristianismo de qualidade? Será que o cristianismo que você está oferecendo hoje é o cristianismo certo? Será que é o cristianismo completo? Ou será que está faltando alguma coisa no seu cristianismo? Ou será que está faltando alguma coisa na sua fé cristã? Pastor, eu tenho tudo, eu venho à igreja, eu sou crente, eu participo de tudo, mas será que está te faltando alguma coisa? Você está vivendo esse cristianismo na sua essência, na sua intensidade, na sua integridade total? Ou você tem se apropriado somente do status de cristianismo? Você tem se apropriado do status. Eu sou um pastor. Eu sou um obreiro, eu sou um músico, eu sou alguém na casa de Deus, eu sou um cristão autêntico. Você carrega bem embaixo do braço dizendo, eu sou crente há tantos anos. Como você tem vivido isso? Tem vivido essa intensidade? Como que está o seu cristianismo? Eu me lembro de Moisés. Moisés, ele sobe para o monte. A presença de Deus é tão grande na vida de Moisés. A presença de Deus é tão intensa na vida de Moisés, que quando Moisés desce do monte, o rosto dele, o que acontecia com o rosto dele? Brilhava. E o que o povo fez? O povo disse, Moisés, teu rosto está brilhando demais. Vamos pegar um véu. E vamos botar em cima do teu rosto. Porque o teu rosto está brilhando demais. Toda vez que Moisés entrava na presença de Deus, e ele saía da presença de Deus, ele saía com o rosto coberto. Por quê? Porque o povo achava que o rosto dele estava brilhando. Mas passou os dias, passou o tempo, passou as semanas, passou os meses. Escuta, igreja. E Moisés continuava com o véu. O rosto dele não estava brilhando mais. O rosto dele não estava ofuscando mais a visão das pessoas. Mas cada vez que ele chegava, que ele descia do monte, que ele saía de dentro do tabernáculo, ele botava o véu. E as pessoas olhavam e diziam, Moisés está cheio da presença de Deus. Só que não. Se tirasse o véu, as pessoas iam poder olhar para Moisés normalmente e ver que o rosto dele não estava brilhando mais. E a gente se acostuma com isso. Deus nos usou um dia. Deus me deu uma visão um dia, pastor. Deus falou comigo um dia. Pastor, eu cantei um dia e o fogo pegou. Ao ponto das pessoas não conseguiam mais olhar para mim. Eu coloquei um véu. Eu não ia poder ser judeu, gente. Pastor,
Eu preguei, e a presença de Deus foi tão grande, pastor. A presença de Deus foi tanta, que o meu rosto brilhava, e eu botei um véu. Só que o tempo passou. Você não era para estar mais com véu, mas as pessoas olham para a gente, e elas acham que nós estamos cheios da glória de Deus ainda. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer para você. O que o véu, que um dia representou a glória e a presença de Deus na sua vida, o que o véu está encobrindo hoje em você? O que o véu está escondendo hoje? Pastor, se eu tirar o véu, as pessoas vão ver que eu não brilho mais. Pastor, se eu tirar o véu, as pessoas vão ver que a glória de Deus não está mais sobre a minha vida. Pastor, se eu tirar o véu, as pessoas vão ver que eu não profetizo mais, como eu profetizava antes. Pastor, se eu tirar o véu, as pessoas vão ver que eu não sou mais usada, como eu era antes. Aleluia. Qual é o véu que você está usando hoje? O que a gente tem escondido embaixo do véu? Era para ser escondido a glória de Deus, era para ser escondido o brilho de Deus. Mas será que a gente não tem usado o véu para esconder a nossa luxúria? Será que a gente não tem gostado tanto da sensação que a glória de Deus traz sobre mim, que eu uso o véu para que ninguém perceba que eu não estou mais tão cheio de Deus desse jeito, que eu não estou mais com tanto brilho de Deus assim desse jeito? O que o véu está cobrindo na sua vida hoje? Nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos a cruz, nós temos a salvação, nós temos o perdão, nós temos a ressurreição, nós temos a vida eterna, nós temos o Espírito Santo. O que ainda está te faltando para você ser um crente nota 1000? O que, irmãos? O que está nos faltando? Para Cornélio, ele era um crente nota 100, mas faltava o Espírito para ele ser um crente nota 1000. Você tem tudo e muito mais do que Cornélio tem. O que falta? E para nós encerrarmos, o terceiro ponto que eu quero falar nessa noite. Que nós precisamos estar prontos para seguir as orientações do Espírito. Amém? E ter coragem para enfrentar as mudanças. Pedro, ele sobe no terraço para orar. E a Bíblia fala que ele estava com fome, está lá esperando a comida ficar pronta. E ele cochila. Ele pega no sono. E ele tem uma visão. Coloca para mim em Atos 10:11. Atos 10:11. Vamos ler. Viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então a voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma.
Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro está lá antes dos homens de Cornélio chegar. Está lá em cima. Ele tem essa visão. Pedro era um grande homem de Deus. O pai da igreja. Eu acredito que um dos apóstolos mais importantes da igreja, Pedro. Pedro não era um homem qualquer. Pedro já tinha estado 3 anos com Cristo. Pedro já tinha passado pelo Pentecoste em Atos 2. Ele não era um homem qualquer. Pedro já tinha pregado para uma multidão e ganhado a multidão para Jesus em Atos 3. Pedro não era um homem qualquer. Pedro já tinha curado pessoas. Pedro já tinha vivido a experiência de trair Jesus e ser restaurado pelo próprio Jesus. Ou seja, Pedro tinha um currículo invejável. E Pedro tinha mais. Pedro tinha o Espírito Santo. Amém? Nós poderíamos dizer que Pedro era um crente nota 1000. Homem de Deus, servo do Senhor, homem de maravilhas, homem de milagres, pregador da palavra de Deus, conhecedor do Senhor, também recebe visão. Um currículo 10. Podíamos dizer que ele é um crente nota 1000. Sim ou não? Não. Por que, queridos? Mesmo Pedro tendo o Espírito Santo, existia em Pedro alguns conceitos equivocados da fé, que necessitavam de mudanças. Mesmo ele sendo cheio do Espírito Santo, havia algumas coisas na vida de Pedro que precisavam mudar, que precisavam ser transformados, que precisava ser modificada. E Deus começa a falar com Pedro através dessa visão. Deus começa a dizer: Pedro, existem alguns conceitos da tua vida que você vai ter que passar por cima. Existem alguns conceitos na tua vida que você vai ter que rever. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você reage quando Deus diz que você tem que mudar alguns conceitos prontos da sua mente? Como você reage quando Deus ele fala para você que essa forma que você está fazendo está errada? Como você reage quando Deus diz para você que você tem que mudar? Como você reage quando Deus ele vai contra aquilo que você idealiza, que você pensa, que você planejou, que você traçou? Como você reage quando você é confrontado por Deus a realizar mudanças na sua vida? Pedro é confrontado pelo Senhor, porque para Pedro, ele não comia, a lei dizia que ele não comia animais impuros. Naquele lençol havia animais impuros. Na lei judaica, animais impuros. E na visão, o anjo dizia: mata e come. E ele dizia: não. Os meus princípios não permitem eu comer esses animais porque são impuros. Os meus preceitos, o meu entendimento, a minha fé não permite isso. Eu não posso comer isso.
Eu sou cheio do Espírito Santo. E eu não posso praticar algo assim. Pedro se achava um crente completo. Pedro se achava um homem grande. Esse era o grande desafio da vida de Pedro. O seu orgulho, o seu rompante. Ele achava que ele já era sabedor de tudo. Ele achava que ele já era detentor de tudo. E agora vem uma visão dessa. Uma visão que vai contra aquilo que ele acredita. Nós precisamos entender uma coisa, queridos. Quero abrir um parênteses para você. Os judeus, eles não entenderam para que eles foram escolhidos. Os judeus, eles não foram escolhidos para ser exclusividade de Deus. Entenda isso. Eles não foram escolhidos para dizer assim, olha, vocês é o meu povo, eu sou o povo de vocês e nós estamos fechados aqui. Não. Deus tornou o povo judeu exclusivo para que eles fossem exclusivamente os anunciantes das boas novas do Senhor. Era através deles que o evangelho devia ser pregado a toda criatura, mas eles não aceitaram. E por eles não aceitarem essa exclusividade, os anjos queriam pregar, a palavra diz, o Senhor disse não, isso é facultado aos meus filhos, não aos anjos. Os judeus não quiseram essa exclusividade que era anunciar Cristo, anunciar Jesus. Pelo contrário, em vez de anunciar, eles negam o Cristo. O que Deus faz? Deus chama os gentios. E aí é onde entra eu e você. Deus precisava mudar alguns fundamentos da fé de Pedro. No momento, a visão de Pedro era não comer animais impuros. Não podia. Mas Deus fala com ele e diz, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus dá um nó na cabeça de Pedro. Deus não dá um nó na nossa cabeça de vez em quando? Deus não dá um nó que a gente fica sem entender as coisas? Deus não dá uns nó na cabeça de vez em quando? A gente fica sem entender? Sem entender as coisas? Pedro então começa a abrir o seu entendimento para aquilo que Deus estava ali falando. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você está pronto para ouvir Deus? Você está pronto para entender Deus? E se Deus quiser mudar alguns conceitos teus, você está pronto para isso nessa noite? Se Deus quiser mudar algumas coisas na sua vida, você está pronto para ser mudado nessa noite? Um dos grandes problemas que eu vejo nos dias de hoje é que as pessoas elas estão fechadas nos seus próprios entendimentos e estão desprezando aquilo que Deus tem ensinado. Quanta coisa Deus tem nos ensinado sobre amor ao próximo, por exemplo. Quantas vezes Deus falou para a gente amar os nossos irmãos? O que a gente faz? Levanta guerra contra eles, levanta bandeira contra eles. Quantas vezes diz para nós amar o nosso próximo? Amar aquele que nos persegue. Caminhar uma milha a mais para quem ordenou eu caminhar uma. Virar outra face, quando eu levo uma bufetada numa face, virar outra. Quantas coisas Deus tem falado para a gente, e a gente tem repetido de ano após ano. A gente tem repetido, caído novamente nos mesmos erros. Mas Deus estava trabalhando na vida de Pedro. E eu acredito que Deus está trabalhando na nossa vida também. A ida de Pedro à casa de Cornélio fazia parte de uma mudança de visão. Fazia parte de um aperfeiçoamento. Fazia parte de um novo tempo na vida de Pedro. Escuta uma coisa.
Tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem parte de um processo de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que faz parte de um trabalhar de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que faz parte de um novo momento de Deus. E nós temos que simplesmente aceitar e nos render à vontade de Deus. Senhor, eu não acredito dessa forma. Não interessa, aceite. Mas eu não vejo isso com bons olhos. Não importa quais os olhos que você vê. Aceite o trabalhar de Deus na sua vida. Aceite o que Deus tem falado para você. Aceite o que Deus tem ministrado na sua vida. O que difere uma pessoa da outra? O que difere Cornélio, um grande homem de Deus, para Pedro? Somente uma coisa: o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos diferencia uma coisa da outra, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque uma pessoa que ela tem o Espírito Santo nela, ela é cheia dos dons do Espírito, ela ama, ela não fica brava, ela ama as pessoas, ela tem amabilidade, ela tem domínio próprio, ela se controla, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Você que bate biela, o Espírito Santo está aí, gente, para controlar você. Você que não consegue amar o seu irmão, os dons do Espírito estão aí, o dom do amor. O dom da paciência. A igreja, ela está repleta de pessoas que cumprem todos os requisitos da fé cristã. Mas, porém, não conseguem se entregar ao Espírito Santo de Deus. São crentes exemplares em todas as áreas, mas não conseguem entregar a vida ao Espírito Santo de Deus. Pessoas que fazem tudo aquilo que elas acham que são corretas, mas elas não conseguem fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Terminando aqui. A Bíblia fala que Cornélio reuniu a sua família e ficou 4 dias reunido com a sua família, esperando o homem de Deus. Eu estou falando aqui de um centurião. Não era de um preguiçoso que não tinha nada para fazer. Ele tinha soldados para cuidar, para treinar, para orientar. Um homem importante dentro do exército romano, exército italiano aqui. Um homem que tinha funções. Não era alguém qualquer, mas ele diz assim: ei, eu preciso de 4 dias de folga, porque eu estou esperando um homem que vai me trazer um recado de Deus. Ele abandona tudo, ele para tudo, para ficar com a sua família, esperando Deus. Como que você tem feito com Deus? Como você tem esperado Deus falar contigo? Como você tem esperado Deus se manifestar na sua vida? O que você tem feito para que Ele fale com você? O versículo 33 de Atos 10 diz assim: Pedro chega, Cornélio recebe, Cornélio se prostra. Pedro diz: não faz isso, não te prostra, eu não sou um Deus para tu estar te prostrando diante de mim. E Cornélio diz: mandei buscar-te imediatamente, e foi bom tu ter vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Aleluia. Nós estamos aqui há 4 dias,
esperando tu chegar, para ouvir tudo aquilo que Deus mandou tu falar para a gente. Seja o que for. Você está ouvindo o Senhor falar contigo hoje? Você está entendendo que nós já recebemos o Espírito de Deus? Você está entendendo que Deus às vezes quer fazer como fez com Pedro com a gente? Ele quer quebrar paradigmas. Ele quer quebrar esse conceito nosso que nós sabemos tudo. Ele quer trabalhar a nossa humildade. Ele está dizendo para a gente, sabe o que? Coloque-se no lugar de vocês. Creia em mim. Acredita em mim. Tenha fé em mim. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de paz. São planos de fazer-os prosperar e não de causar mal. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar no Espírito Santo de Deus. Pedro chega na casa de Cornélio. Cornélio, estamos aqui. Fala. Fala, Pedro, nós queremos te ouvir. Pedro entende a visão. Cornélio é um gentil, um lençol cheio de coisas imundas. Deus dizendo, eu não considero imundo o que eu não considero. Pedro entende, Pedro está entendendo a visão. Não considera Cornélio indigno de receber meu espírito, porque eu o purifiquei. Você está entendendo? Pedro começa a pregar para Cornélio e para a família dele. É o seguinte, Cornélio, Jesus morreu na cruz por nós, Jesus fez isso, Jesus fez aquele outro e sei que. E a maioria do que Pedro falou, Cornélio já sabia, porque Cornélio já era um exemplo de crente. Mas até então Jesus não salvava Cornélio. Até então a cruz não libertava Cornélio. Até então Jesus não tinha praticado a morte vicária e expiatória por Cornélio, mas agora o Cornélio começa a entender quem é Jesus através da pregação de Pedro. E olha o que fala no versículo 44, vamos ler junto? Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aleluia! O Espírito Santo desceu sobre eles. Sobre quem, irmãos? Sobre os gentios. Sobre quem, irmãos? Sobre nós. Sobre mim e sobre você. Nós agora temos acesso ao Espírito Santo, porque Ele se derramou sobre nós, como se derramou em Pentecostes, como se derramou no cenáculo, como se derramou sobre os discípulos de João, como se derramou sobre os samaritanos. Ele se derrama agora sobre os gentios, e aquela casa é cheia do Espírito Santo de Deus. Escute, tem coisas que você só vai entender da parte de Deus quando você obedecer a Deus na íntegra. Deus está falando com você, amém? Deus já falou isso para você. Tem coisas que só vão acontecer na sua vida quando você obedecer a Deus. Tem coisas que você só vai entender quando você estiver cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que faz? Busca o Espírito Santo. Comece a buscar, comece a orar, comece a clamar, comece a ter uma vida de oração. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser cheio do teu Espírito. Me enche, Senhor, eu quero derramar o teu Espírito sobre mim. Tu derramou sobre Cornélio, derrama sobre mim também. Comece a pedir, comece a clamar. Tem coisas que você só vai entender quando você reúne toda a sua família em um lugar, e você mudar completamente a sua casa e o seu estilo de vida. Tem manifestação de Deus que só vai acontecer na sua vida
e no meio da sua casa, e no meio da sua família, quando você tomar uma atitude de mudança. Quando você disser, a minha casa vai mudar hoje. A minha casa vai ser transformada a partir de hoje. E por último, aleluia, tem coisas que só vão acontecer na sua vida quando você abandonar definitivamente o pecado. Quando você parar de esconder atrás do véu. Quando você parar de se esconder atrás de uma fé. Quando você parar de se esconder atrás de uma religião. Quando você parar de se esconder atrás de um cristianismo. E quando você realmente começar a viver Deus, a viver o Espírito na sua vida. Eu termino perguntando, o que está te faltando hoje? O que está te faltando hoje? O que está faltando na tua vida hoje para você ser completo? Para você ser cheio de Deus? O que está faltando em você para que você possa fluir no Espírito de Deus? Recebe essa palavra no seu coração? O que você vai fazer com essa palavra que Deus está dando para você hoje? O que você vai fazer com aquilo que Deus está falando com você nessa noite?